Para fazer sucesso em televisão tem que ter carisma. Mas será que esse é o ingrediente principal para entrar no Big Brother Brasil? Um documentário produzido pelo Fantástico revelou os bastidores do reality show mais amado da TV brasileira. As entrevistas finais com os possíveis participantes, as provas, os últimos retoques na casa. E afinal, o que faz a diferença para conquistar o público? Durante um mês, a nossa equipe acompanhou de perto tudo o que antecede a estreia do programa. Você vai descobrir como nasce um BBB. Eu sou a Renata Capucci, isso é Fantástico. Neste episódio, você ouve trechos inéditos das entrevistas com o diretor de gênero reality da Globo, Rodrigo Dourado, e com o apresentador Tadeu Schmidt. Vamos começar com a logística de guerra montada para selecionar os participantes? Vou explicar. O Fantástico acompanhou a seletiva final, a etapa em que 100 candidatos são entrevistados e na qual são escolhidos 20 para as casas de vidro. Então expliquem para a gente, por favor, a importância desse momento. Esse momento da banca final ele é crucial para a gente porque ele é o desfecho já de um processo que começou lá atrás, no início do ano. Mal termina um Big Brother, a gente já começa a se planejar para o próximo BBB e ele parte exatamente do nosso cronograma de seleção. Então, quando a gente está ali na banca final, a gente está ali diante de 100 pessoas, mais ou menos, durante uma semana, entrevistando de forma definitiva quem são os candidatos que vão entrar no programa, né? Então ali a gente já espera sim encontrar muitas pessoas que possam corresponder a essas nossas expectativas, né? Eles já passaram por várias peneiras, várias entrevistas, várias dinâmicas, vários processos. E ali é a hora definitivamente dele nos convencer, ou dela nos convencer, de que tem sim as características necessárias para encarar um jogo como o Big Brother. A gente procura pessoas interessantes, a gente procura pessoas que tenham histórias de vidas importantes, relevantes, que essa história de vida tenha trazido repertório suficiente para essa pessoa encarar um jogo da dimensão que é o Big Brother, né? Então são diversas características que nos interessam, né? Carisma, começando pelo carisma, né? Televisão é sobre carisma, as pessoas precisam ter essa capacidade de engajamento, de cativar, de emocionar, de irritar também, por que não, né? O Big Brother é também um pouco sobre isso, fala eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu faria assim, eu faria totalmente diferente do que essa pessoa fez. Então ali tem muitas coisas sendo avaliadas e tem uma equipe incrível, preparada, olhando cada um pela sua ótica, também colocando ali a sua história, o seu preparo, a sua experiência. E só dá certo porque a gente tem também do lado de cá um olhar plural, um olhar de pessoas distintas, cada um com a sua visão de mundo. E o grande xadrez é quando a gente junta isso tudo ali e coloca isso a serviço para entrevistar essas 100 pessoas ali que você viu. Nesse momento a gente se permite receber o máximo que a gente pode daquela pessoa, se abrir para ela da mesma forma que ela se abre para a gente, para tentar entender a essência de cada um, né? É muito difícil você querer, nesse momento, antes do jogo começar, imaginar qual vai ser o comportamento de alguém diante de outra pessoa, né? A gente escolhe indivíduos interessantes, mas o que esse indivíduo vai fazer quando ele estiver diante de uma outra pessoa totalmente diferente dele ou com coisas parecidas com ele, esse é o imponderável, né? Esse eu acho, inclusive, a mágica do BBB. O BBB nunca um BBB é igual ao outro.
principalmente por conta dessa matéria-prima infinita, riquíssima, que é o brasileiro, esse país colossal, com culturas diversas, com pessoas diversas. Então, esse imponderável para a gente interessa também, né? A gente sabe que quando a gente junta uma pessoa com outra, ele pode tirar o melhor e o pior daquela pessoa. E tudo isso também nos interessa e tudo isso também funciona no Big Brother. A gente está aqui agora, nesse momento, entrevistando as 100 pessoas que passaram por um processo seletivo enorme, né? A gente começa com 100 mil inscritos, a gente estipula, na verdade, um teto de 100 mil, porque a gente faz questão de assistir todas as inscrições e avaliar todas as inscrições, e esse é um número que a gente estipulou porque é uma capacidade também nossa de, ao longo desses 6 meses que envolve esse processo, com tudo que eles vão passar, é um número que é bem significativo, que nos dá muito trabalho, mas é um número que atende bem o que a gente precisa. Então eles partem de 100 mil, e a partir daí vão passando por diversas entrevistas virtuais, presenciais, tem as seletivas, e aqui chegam então 0,1% dos candidatos que se inscreveram lá no início do processo, que a gente parte de 100 mil. Diante desses 100 finalistas, aqui nessa nossa banca final, aí vem uma fase muito interessante, que é o quebra-cabeça para montar o elenco final, né? E é sabido já que é importante para a gente ter a diversidade, né? Um grupo de Big Brother não pode ser homogêneo, não vai funcionar se você juntar 20 pessoas que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma. Então, essa diversidade de cultura, de gênero, de raça, de pensamentos, de intenções, de ambições, toda essa mistura para a gente é muito importante. E a partir desse número de 100 que a gente entrevista aqui, sim, fica possível a gente chegar em 20, 25, 30, enfim, esse elenco final. Todo ano a gente vai variando também essa matemática em função das novas dinâmicas. Tadeu, e para você, existe um momento em que a pessoa relaxa, baixa a guarda e acaba se revelando de verdade? Em algumas horas a pessoa já esqueceu que estão gravando. Mas daqui a pouco alguma coisa faz ela lembrar e ela se retrai de novo. Por isso que eu acho que outra qualidade importante é a pessoa ser destemida. Se entrar no BBB e ficar cheio de medo disso, meio daquilo outro, não vai dar certo. Tem que entrar com tudo. Eu acho que o elenco tem que ser um painel muito colorido. Sabe, se a gente tivesse 20 seres humanos ali muito parecidos, seria sem graça. O ser humano é infinito nas suas particularidades, né? O ser humano pode ser de tantas formas diferentes. Então, o bacana é ter gente ali de personalidades diferentes, com um jeitão diferente, com sotaque diferente, com visual diferente, para ficar esse painel super colorido para a gente admirar. Agora, como essas pessoas vão se relacionar é que é absolutamente imponderável. A mesma pessoa que foi super, sei lá, líder, ou foi super destacada numa edição do BBB, talvez numa outra edição não fosse, porque não fez as conexões certas, ou não tinha gente com que ela estava à vontade, sabe? Então, eu acho que essa mistura ali, depois que as pessoas entram na casa, é que é absolutamente imponderável. A gente escolhe pessoas que a gente acha que são incríveis. Esse é o ponto. A gente escolhe pessoas que a gente considera incríveis e que formam esse painel super diverso. Agora, o que vai acontecer ali é muito aleatório. Agora, falando em verdade, é verdade que o BBB 26 vem forte contra as plantas? Então, este ano tem uma super novidade, que é o nosso dispositivo de eliminação de plantas. É muito comum no BBB que alguém, né, por estratégia até, ou pela sua personalidade, fica ali mais escondido, espera as outras pessoas irem para o paredão. Se você não vai para o paredão, você não sai, então você fica meio escondido ali.
Pois este ano nós temos um laboratório com pessoas preparadas para entrar no BBB, com a temporada andando. E aí, em determinado momento, qualquer pessoa pode ser simplesmente substituída por alguém que está no laboratório. Numa dinâmica que a gente vai explicar no momento certo. Então, se você ficar de bobeira ali se escondendo, você vai acabar sendo substituído. Ô Dourado, a gente quer spoiler, né? O que o BBB 26 vai ter de inovação? A gente já sabe que o público vai ter mais participação, né? A participação do público sempre foi muito importante para nós. Mas esse ano a gente vai extrapolar isso de uma forma nunca antes feita. O público vai ter participações mais efetivas, seja no Sincerão, seja no Big Fone, seja nas escolhas dentro da casa. Todo ano a gente busca, de alguma forma, inovar na formação do elenco, na participação do público, né? E como esse ano o público vai ter a participação mais efetiva da história do Big Brother, a gente resolveu entregar realmente a escolha dos pipocas e dividir a escolha dos pipocas com o nosso público. Então, a partir desses 100 candidatos finais, a gente escolheu 20 participantes incríveis, todos eles poderiam entrar direto na casa, e a gente dividiu com o público essa escolha, essa decisão, num ano de muita importância da participação do nosso público. Vamos lá, esse ano a gente, mais uma vez, está inovando também, trazendo um grupo novo, né? O grupo dos veteranos. Não é a primeira vez que a gente traz de volta ex-participantes para a competição, mas não dessa forma. Então, o grupo dos veteranos foi uma oportunidade da gente trabalhar a nostalgia do nosso público, a saudade de outras edições, e a gente foi buscar participantes que foram marcantes, que tiveram participações relevantes, deixando a sua marca, seja por um motivo ou por outro, pessoas que tinham certeza que deviam ter ganhado a sua edição, e agora eles terão essa segunda chance de mostrar se podem ou não ser o vencedor ou vencedora do BBB. Eu posso adiantar para vocês que esses primeiros momentos, esses primeiros dias vão ter a dinâmica mais legal de todos os tempos. Estou falando aqui meu nome, tá? Não é o BBB que está falando, sou eu, Tadeu Schmidt, como espectador, que fui durante muito tempo, como apresentador, que sou há 5 anos. A gente vai ter nesses primeiros momentos a dinâmica mais legal da história do Big Brother Brasil. Então vem com a gente da estreia. Bom, temos mais uma novidade, no meio de tantas novidades, temos mais uma novidade no BBB, que agora temos o Cartola BBB. Então o pessoal está acostumado com Cartola no Brasileirão, né? Você faz ali a sua aposta, né? Você põe os seus jogadores no seu time para fazer pontos e tal, e no BBB vai ser a mesma coisa, você vai ver quem vai ser líder, quem vai ser eliminado, quem vai para o paredão, quem não vai, quem vai seguir, quem não vai. Os detalhes vocês vão conhecendo aos pouquinhos, mas vocês vão poder fazer esse tipo de aposta no Big Brother Brasil. No Big Brother Brasil, o sigilo é parte do jogo, inclusive fora da casa. E aí eu pergunto a vocês, por que manter tanto segredo, especialmente em relação aos camarotes? Esse mistério é um tempero a mais para o público? Big Brother é um jogo que parte do princípio que as pessoas não se conhecem, não combinam um jogo antes deles entrarem, né? Essas pessoas vão estar sendo julgadas pelo que eles fazem ou deixam de fazer a partir do momento que eles entram por essa porta e começa a competição. Então não faria sentido nenhum a gente divulgar essas pessoas antes e, quem sabe, eles se procurarem, se encontrarem em algum QG, ou num barzinho, ou numa balada e começarem a conversar, a fazer estratégias, a combinar coisas, ou a estudar o seu adversário. Então a gente precisa que tudo isso aconteça a partir do momento que o jogo começa, naquela página em branco que eles vão construir a sua história a partir do dia da estreia. Esse é o primeiro fator. E é lógico que isso foi trazendo também ao longo dos anos um desejo do público, uma vontade do público de saber quem são essas pessoas, de saber quem são esses camarotes, e agora de saber quem são esses veteranos. Esse mistério todo por trás disso
também nos interessa, também gera um engajamento e a gente também aproveita desse mistério todo para promover o programa, para chamar as pessoas para assistir o programa. Eles circulam pela casa, não falam, não aparecem, ajudam a manter o clima de mistério. Quem são os dummies, tá? Eu queria saber se eles fazem parte da equipe do programa, se são pessoas da produção. Os dummies surgiram para nos ajudar nos testes de prova, né? Então, assim, antes dos dummies aparecerem em cena, a gente sempre contou com a ajuda dos nossos dublês. A gente tem uma equipe de dublês que passa ali meses testando cada prova, cada dinâmica, e é muito importante que esses testes aconteçam, que estressem essas provas ao máximo. Eu, por exemplo, sou aquele cara que chega na prova e minha intenção é quebrar o brinquedo, quebrar alguma coisa, para que isso realmente não aconteça depois ao vivo, né? Tudo que a gente não quer é que aconteça um acidente com algum participante. E as provas do Big Brother viraram verdadeiras Olimpíadas. Cada detalhe é analisado ponto a ponto, segundo por segundo, limite por limite. São quase 200 milhões de juízes acompanhando tudo, e isso obrigou o programa a se sofisticar cada vez mais. Assim, as provas hoje elas precisam de sistemas complexos. A gente tem um sistema de botões com capacidade de aferição olímpica. Quando 10 participantes batem no botão ao mesmo tempo, parece que é ao mesmo tempo, mas o nosso sistema é apto para verificar ali no milésimo de segundo quem foi que bateu primeiro e acender a luzinha e tornar isso público para a nossa audiência. Os dummies têm esse papel fundamental nos testes das provas com a gente, e eventualmente a gente precisa trazê-los em cena também, porque tem muitas provas e dinâmicas que dependem ali de botar um cinto de segurança no participante, né? De conduzir o participante até o local certo, na posição correta. E com o tempo os dummies foram saindo do backstage dos testes e precisando entrar em cena, e aí surgiu essa ideia de vesti-los de dummies, para que a gente não colocasse ali a nossa equipe exposta diante das câmeras, né? E percebeu-se um engajamento gigantesco em cima desses dummies. A gente sabe hoje o quanto que o brasileiro curte e é apaixonado por essa figura do dummy, e a gente foi, aos poucos, incorporando o dummy nas nossas brincadeiras, nas nossas dinâmicas, trazendo ele um pouco mais como um personagem ali da construção do programa, mas o seu papel fundamental é testar provas. E a semana que antecede a estreia, como preparar a decolagem de um avião gigante, com uma equipe enorme, 100 dias de voo pela frente. Contem pra gente como é que é o clima dessa última semana. O Big Brother não é exatamente um programa, né? O Big Brother é muito mais do que isso. O Big Brother é uma plataforma de programas que se desdobram no digital, na TV paga, no social, na casa das pessoas e na TV aberta, onde tudo acontece e o jogo tem o seu clímax, digamos assim, né? Então, na semana que antecede a estreia, você não imagina a quantidade de coisas que estão acontecendo para que essa grande plataforma decole, né? São muitas áreas envolvidas, né? Nessa hora, todas as áreas da TV Globo que de alguma forma participam desse programa, dessa plataforma, né? Bebem dessa fonte de alguma maneira, a gente procura trazer para perto, conversar, né? Tem a nossa área de provas, já que eu falei das áreas, vamos para fora, né? Tem a área de comunicação, que conversa com o nosso público, contando um pouco do que vai vir por aí. Tem a área de marketing para ajudar a divulgar isso. Tem a nossa turma do digital, que faz uma cobertura incrível e propõe sempre coisas novas também. A gente está sempre fazendo reuniões, discutindo como é que a gente pode transbordar esse programa da TV aberta para toda essa cauda longa da TV Globo. Então, assim, é uma semana muito agitada, uma semana com muitas coisas acontecendo.
E chega uma hora que a gente pede a Deus para que esse programa estreie logo, assim, né? Treino é treino e jogo é jogo. Então, assim, a última semana é aquela que a gente está contando os minutos para o programa estrear logo, porque eu já não aguento mais reunião, teste, conversas, e a gente quer ver o circo pegar fogo. Nos dias antes de começar, eu ouço muito as entrevistas de quem vai entrar na casa, para conhecer mais a pessoa, para estar mais familiarizado, e também para fixar os nomes. Imagina, eu não tenho uma memória boa. Eu, às vezes, vou chamar a Valentina, chamo Valentina, Laura, Berde, Valentina. Vou chamando vários nomes até acertar. Eu esqueço os nomes das pessoas da rua, mas eu nunca esqueci o nome de ninguém no BBB. Porque eu fico ali como um exercício mesmo. Antes da minha primeira temporada, eu falei, caramba, eu nunca vou decorar o nome de todo mundo, eu vou esquecer o nome das pessoas. Mas não, de tanto estar ali o tempo inteiro vendo as pessoas, eu nunca esqueci o nome de ninguém. Então, esse período antes ali, eu fico bastante ouvindo os perfis para conhecer mais as pessoas, para fixar o nome de todo mundo, claro que são pessoas totalmente novas da minha vida. E assim, é uma grande expectativa, né? Não tem uma coisa assim para estudar além dos participantes. Tem as dinâmicas que a gente vai fazer, mas, sobretudo, é um dia muito, muito gostoso, é um dia delicioso esse primeiro dia, porque ver cada um deles entrando por aquela porta e realizando o sonho, e tendo a sua reação do seu jeito, e as pessoas se encontrando ali pela primeira vez e descobrindo que são elas que estão fazendo aquela edição do BBB, esse é dos melhores momentos do Big Brother Brasil. Então eu curto muito esse dia, que é o primeiro dia, assim, eu fico vendo ali, a gente fica a tarde inteira vendo o que vai acontecer, quem que vai fazer amizade com quem, porque a gente tem a expectativa, será que fulano vai se dar bem com o Beltrano? E Cicrana com fulana, como é que vai ser e tal? A gente fica na expectativa e de repente acontece tudo diferente do que a gente imaginava ou não. Então a gente fica vendo esses primeiros contatos e tal, e aí quando vai para o ar, a gente já espera aquela gritaria, né? Na primeira entrada, todo mundo super feliz, vibrando ali, e aí é fazer o primeiro contato e começar a se apaixonar por esse elenco que vai fazer essa edição incrível. O Big Brother acontece 24 horas por dia e a equipe também. Quem é essa equipe que sustenta o programa o tempo todo? Como é que nasce essa paixão que faz todo mundo se envolver, torcer, vibrar e sofrer junto com os participantes? Pois é, o Big Brother é feito por uma equipe enorme, muito apaixonada, né? Você pode imaginar, se o brasileiro se apaixonou pelo Big Brother, essa paixão está aqui dentro também. E a gente tem uma equipe muito preparada, uma mistura de pessoas que estão aqui há muitos anos. Eu, por exemplo, estou desde a primeira edição, comecei editando o programa, passei a direção geral, hoje já entreguei a direção geral do programa e estou cuidando de todos os realities da TV Globo. Mas tem essa mistura de pessoas muito experientes, tem muitos colegas que estão aqui há muitas edições fazendo, com pessoas chegando. Todo ano essa equipe também precisa ser renovada, o que é importante, né? Essa mesma diversidade que a gente busca dentro da casa, de idades, de experiências, isso aqui também nos bastidores é muito importante a gente ter. A mistura da experiência com a chegada dos novatos, que também são muito importantes para o programa, que trazem uma visão que talvez ninguém tenha tido aqui ainda, e essa mistura toda é que faz o Big Brother acontecer. Quem está dentro da casa sente tudo intensamente, mas quem está fora também. Nosso querido Tadeu Schmidt tem um desafio para esse ano. Essa conexão com os participantes é tão forte que para mim, até uma dificuldade assim, de não me emocionar nos momentos mais fortes, né? Então, sobretudo na final, porque essa emoção vai se acumulando. Meu grande objetivo este ano é não chorar na final. Porque eu sempre, eu me seguro. Eu nunca chorei na TV ao vivo, assim, na minha carreira de jornalista todinha, eu só fui chorar na minha despedida do Fantástico. Mas no BBB, as coisas estão acontecendo ali diretamente, né? Então, puxa vida, eu não consegui ainda não chorar numa final. O desafio está lançado e dessa vez eu vou conseguir. Obrigada, Dourado. Obrigada, Tadeu. Sucesso! Esse episódio foi editado pela Letícia Amâncio com a supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem tem mais um Isso é Fantástico.